Ouviremos agora as palavras do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Eu cumprimento o nosso presidente da República, Dr. Michel Temer, presidente do Senado Federal, Eunício de Oliveira, o nosso presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, que nos deu uma mão bastante grande nesse planejamento também, o ministro-chefe da Casa, chefe da Secretaria de Governo, ministro Antônio Embaçaí, o presidente da Comissão de Agricultura, Reforma Agrária e do Senado Federal, senador Ivo Cassol, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura na Câmara, o senador Nilson, vai ser senador, deputado Nilson Leitão, presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, também o presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, o vice-presidente do Banco do Brasil, do agronegócio, Tarcísio Hubner, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Oneri Geller. Também quero cumprimentar o secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que é o presidente do CONSAGRE, que representa todos os secretários do Brasil, Fernando Impolo, e também o presidente João Martins. Cumprimentar a todos aqui presentes e, principalmente, quero cumprimentar os homens do campo, presidente, agricultores, comerciantes, industriais, todos aqueles que fazem parte do agro brasileiro. O agro brasileiro que apareceu agora nesse trimestre como o grande salvador, literalmente, da lavoura, da economia brasileira, quando ele colocou mais de 13% de aumento no PIB desse trimestre. E eu espero que nós, agricultores, pecuaristas, homens ligados ao agronegócio, consigamos, junto com a agricultura familiar, cada vez mais fazer esse país um país agrícola, um país que produz alimentos, um país que exporta para mais de 150, 160 países mundo afora produtos de qualidade. Muitas pessoas presentes me questionam, às vezes, de que o Brasil é um país de vender commodities. Eu discordo frontalmente quando nós falamos de commodities agrícolas. Commodities de ferroso, outras que tem, para mim, é extrativista. Mas a agricultura, quando nós vendemos soja, milho, algodão, vendemos carnes, nós estamos vendendo aí uma tecnologia embutida de muitos e muitos anos de aprendizado brasileiro e de bilhões de reais que foram colocados na criação da Embrapa, na formação de técnicos nas universidades, de agricultores em todos os lugares. O Brasil não seria o produtor de alimentos que é hoje se ele não tivesse conhecimento tecnológico, tivesse usado da ciência, da inovação e também das políticas agrícolas aí colocadas. Então, quando nós vendemos mercadorias mundo afora, eu sempre digo, o Brasil vende 1 tonelada de soja, mas ali dentro tem muito conhecimento, tem muito estudo, tem muita coisa que foi desenvolvida aqui no nosso país. Então, eu sempre gosto de me referir a isso, quando vou para fora do Brasil, para o exterior, eu sempre faço essa referência, então, à agricultura e o agricultor brasileiro. A África é um potencial tão grande para a agricultura quanto é o Brasil. Mas por que ela não se desenvolve? Não se desenvolve porque não tem a ciência, não tem o conhecimento, não tem a Embrapa, não tem os agricultores, não tem os gaúchos, não tem os paranaenses, não tem os catarinenses, que são os homens e mulheres que fazem a agricultura desse país. Portanto, a eles, a todos vocês que estão aqui, estão nos ouvindo, os cumprimentos do ministro da Agricultura e do presidente da República, e muito obrigado por tudo o que vocês fazem pela agricultura e pela economia brasileira. Quero cumprimentar também meus colegas senadores aqui presentes, que vieram aqui prestigiar, os deputados federais também, e dizer, presidente, de que nós comemoramos sempre uma safra grande. Ano passado tivemos frustrações pelo Brasil inteiro, caímos a 187 milhões de toneladas, mas esse ano o Brasil está colhendo, já colheu 232 milhões de toneladas de grãos. Quer dizer, é um recorde
é uma recuperação. E o mais importante é que quando nós tivemos a quebra de safra no ano passado, o governo brasileiro, o seu governo, presidente Michel Temer, através do Banco do Brasil e dos outros bancos oficiais que financiam a agricultura, não abandonaram o agricultor. Foram lá, deram a mão, e o Banco do Brasil e os outros bancos muito rapidamente criaram as condições necessárias, nós criamos no governo as condições necessárias para que um agricultor não ficasse para trás em função dos problemas climáticos que nós tivemos. Como eu disse antes, um dos pilares de tudo que nós fizemos na agricultura é o agricultor. Portanto, nós não podemos abandonar um agricultor quando ele vai mal, não por circunstâncias dele, mas por circunstâncias do clima e tudo mais. Então, nós comemoramos sempre esses 232 milhões de toneladas, mas eu gostaria de dar mais alguns números aos senhores. Esse plano agrícola hoje que está sendo lançado, ele não é só para a soja, ele não é só para o milho, ele não é só para o algodão, ele é para a agricultura brasileira como um todo, que vai pela inovação, que vai pela tecnologia, que vai pelo empréstimo para financiar, para comprar os insumos, mas mais que a soja e o algodão, o Brasil produz muitas outras coisas que nós nunca contamos, como toneladas de produção, por exemplo. E eu gostaria de dizer aos senhores de que, além das 232 milhões de toneladas, o Brasil produz 650 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produz 2,7 milhões de toneladas de café. O pessoal mede em saco, eu estou dando tudo aqui em toneladas. De borracha, nós produzimos 319 mil toneladas de borracha por ano, são 14,8 milhões de toneladas de laranja, 23 milhões de toneladas de mandioca, são 35 milhões de toneladas, equiparando, de leite no Brasil, que nós fizemos. As florestas plantadas nossas produzem 188 milhões de toneladas de eucaliptos e outras coisas. Produzimos 9,6 milhões de toneladas de carne bovinas, 3,6 milhões de toneladas de carnes suínas e 13 milhões de toneladas de carnes de frango. Somando tudo isso e algumas outras coisas que ainda poderão vir, como frutas e outros granjeiros, o Brasil produz, tira do campo, transporta, leva de um lugar para o outro em torno de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. Esse é o peso da agricultura no Brasil. Então, quando nós falamos de 232 milhões de toneladas, nós não podemos esquecer do restante, porque fizemos tudo isso, esse 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, ocupando 8% do território para fazer agricultura, 8% para a agricultura e 17,9% para a pecuária. Portanto, o Brasil é o país que pode dizer com toda a tranquilidade, presidente Michel Temer, eu sei que o senhor tem um cuidado todo especial com a questão do meio ambiente, ainda essa semana comemoramos aqui o Dia do Meio Ambiente, mas o Brasil não deve mesmo se envergonhar daquilo que faz, porque nenhum país do mundo preserva 65%, 61% das suas florestas originais como nós temos. Então, esse é o Brasil da agricultura que os senhores fazem. Esse é o Brasil da agricultura que coloca 13,4% de peso no PIB e colocando, o governo federal colocando aqui esse ano em torno de 190 bilhões de reais disponível. Eu via na apresentação do secretário Neri e também no filme, nós começamos falando em 188,3 bilhões de reais disponível para a agricultura. Mas o número correto é um pouco maior, porque tem 550 milhões de reais disponíveis para o seguro rural e tem mais 1,4 bilhão de real disponível para fazer comercialização, que vem ao longo do ano. Portanto, presidente Michel Temer, eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo apoio que tem dado à agricultura brasileira, o apoio que tem dado à pasta que eu dirijo, toda a confiança, toda a liberdade, para que nós possamos avançar nas políticas públicas determinadas por Vossa Excelência, mas principalmente ouvindo todos os setores. Eu tenho sido um ministro que tenho andado muito, viajado muito, compreendido muito como funcionam os setores. E muitas vezes, as viagens que nós fizemos, as visitas que nós fizemos,
nos tiram dúvidas e nos dão a certeza de defender alguns segmentos, como foi na questão da crise da carne fraca. Quer dizer, eu não entrei naquele processo, como Vossa Excelência entrou, sem ter o conhecimento, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Então, esta é a maneira que nós estamos tocando o Ministério da Agricultura, e eu quero agradecer a Vossa Excelência, então, pela liberdade, pela tranquilidade com que eu posso dirigir o Ministério da Agricultura, com que os meus secretários, todos aqueles que lá comparecem para nos ajudar. E também agradecer aos parlamentares federais, os deputados, os senadores, pelo apoio que têm dado ao Ministério da Agricultura. A nossa missão não é fácil. A missão dos senhores, deputados, senadores, também não é fácil. Temos os prefeitos, temos os deputados estaduais, temos as nossas comunidades no interior que esperam muito sempre do governo, esperam muito sempre do Ministério da Agricultura. E esses anos não têm sido fáceis. Esses anos têm sido anos difíceis em função da restrição de orçamento que nós temos. Mas como eu sempre disse ao presidente da República, eu não vou ficar reclamando daquilo que eu tenho disponível para trabalhar. Brigo para conseguir o máximo, mas dentro do máximo que o governo possa nos dar, é com toda a transparência, com toda a tranquilidade que digo aos deputados, digo aos senadores e digo aos prefeitos, todos aqueles que nos procuram. Nós temos um tamanho, nós temos um limite e vamos seguir, sem enganar ninguém, sem prometer nada que não possa ser feito no futuro. Então, eu quero, presidente, mais uma vez agradecer a Vossa Excelência, a todo o governo, ao Ministério da Fazenda, ao secretário executivo da Fazenda, do Banco Central, o Diogo está aqui presente conosco também do planejamento, porque esse plano safra, ou um plano safra, não se faz com a vontade do ministro, se faz com a vontade de todos. Foram centenas de visitas que foram feitas às entidades, CNA, enfim, todos aqueles que participaram efetivamente nesse plano safra. E eu quero aqui, a pedido, fazer aqui um convite aos senhores agricultores, pecuaristas. O Paulo Rabelo do Castro, que estava no IBGE até esses dias, agora está no BNDES. Nós vamos lançar em novembro, né? Outubro, então, o censo agropecuário. E todos os senhores produtores serão visitados nas suas propriedades. E eu gostaria que nós fôssemos agricultores e pecuaristas com a maior transparência possível, de mostrar o nosso tamanho, de mostrar as nossas necessidades através do censo agropecuário, que é ele que vai definir no futuro todas as políticas públicas que nós temos no Brasil. Um abraço a todos, meus agricultores, pecuaristas, agricultoras, quem nos assiste, quem nos vê. Muito obrigado por aquilo que vocês fazem pelo Brasil. Um abraço a todos.